A mãe disse numa entrevista essa semana que ele ficou 2 meses com o gesso daqui da virilha ao tornozelo. Entendi. Uma coisa que chamou um pouco a minha atenção, que você acabou de falar, quando você falou para ela, de novo ele está internado, então houve mais casos de internação. Isso tem relação com o Dr. Jairinho? Sim, porque antes, pouco tempo antes, eu estava de férias lá em Angra, ele foi assim, a avó foi para lá com as duas crianças, que a avó sempre viajava com as crianças. E como ela estava com o doutor, aí ele alugou um apartamento num hotel de luxo que fica bem assim em frente à casa, porque a casa lá fica em frente ao mar. E ela estava lá e ele não aparecia. Aí ela ficava no hotel e ele vinha só os fins de semana, tipo sexta, sábado e domingo, ficava lá e ia embora. Então ela apareceu lá e pegou o menino chorou muito que não queria ir, que não queria ir, que não queria ir, e saiu com ele, entregou para ele, que estava bem com o carro afastado da casa, foi lá, entregou a criança para ele, para passear com ele. Eu fiquei com tanta raiva que a gente estava tomando um café para eu ir embora, estava até arrumada para ir embora. Eu falei: olha, eu não vou, eu tô indo embora para minha casa, não aguento nem tomar o café. E fui embora. Mas eu ligava para outra filha do meu patrão. O pequeno chegou nada, o pequeno chegou nada. Uma hora ela me ligou e me disse assim: o Valéria, o pequeno chegou, passaram aqui, pegaram a Débora e foram para o Rio de Janeiro porque parece que ele caiu no parque e está passando muito mal. Eu falei: mas com tanto socorro aqui, clínicas particulares aqui em Angra dos Reis, quando se o meu filho está passando mal, o primeiro socorro que eu vejo é o que eu entro. Não, pegaram o carro, como vocês são longe, eu vou explicar para vocês. De Angra dos Reis ao Rio de Janeiro, leva sem trânsito mais ou menos umas 2 horas e meia. Sem trânsito. E eles pegaram na hora do rush. Você imagina quanto tempo que levou de Angra dos Reis até o hospital. Eu não me lembro o nome do hospital. E o menino ficou internado. Quando foi isso no fim de semana? Aí eu cheguei na segunda-feira para trabalhar. A própria filha do meu patrão me mandou uma foto. Quando eu cheguei, eu fiquei apavorada. Ele estava com o rostinho roxo e o olhinho até fechado. Ele estava sentadinho na caminha do hospital com a avó, porque ele não queria saber da mãe no hospital. Aí ele estava sentadinho com o rostinho, estava assim, tava calor, ele estava só de cuequinha, sentadinho com a avó, e a avó muito cansada, porque me parece que ele ficou uma semana ou mais de uma semana, e a avó muito cansada, mas ele não deixava a avó ir no banheiro. E eu me lembro bem disso, bem disso. E ele ficou muito machucado. Não sei qual foi o hospital ou clínica que ele ficou, não sei, não me lembro, porque lá no Rio de Janeiro eu não conheço muita coisa, sabe? Eu conheço, É, pode falar, pode falar. eu conheço assim, tipo, de Angra dos Reis ao aeroporto, entendeu? Sim. Quando você fala que ele pegou o carro e teve que atravessar todo esse tempo, né, para poder chegar a um hospital, me chama a atenção do fato que aconteceu com o Henry, né, no apartamento, que Por foi isso, aquele. por isso que quando eu vi a entrevista do pai do Henry, eu estava assim, porque era muito igual. Exatamente, isso que eu ia falar, porque assim, aconteceu o fato aí dos peritos falarem, né, concluírem que o Henry pode ter ficado sem vida no apartamento, talvez num período até de 5 horas, né? E inicialmente a polícia estava questionando o porquê que levaram 40 minutos para que a criança fosse socorrida. O que me leva a crer que esse doutor Jairinho, ele tem uma psico, né?
psicopontinho, para não falar aqui Sim. na plataforma, bem agravada em relação ao sofrimento de uma criança, porque parece que ele gosta, ele sente prazer em ver o sofrimento ali, o quanto mais a criança sofrer, né, mais parece que aquilo lá infla o ego dele. É essa a ideia que me vem à mente, porque os dois casos são muito parecidos. E a E grande tem sorte aí. o da menina também, que apareceu agora, que também é idêntico. Então, esse da menina também é bem parecido, que ele fazia a mesma situação, né? E que ele chegou a colocar a cabeça da criança embaixo da água, né? Tipo, afogando a criança. Então, assim, uma pessoa extremamente bizarra, perigosa, né? E que aqui no Brasil, pelo menos, eu não tinha visto nenhum tipo de caso de psico igual esse cara. Eu já vi em outros países, como Estados Unidos, Rússia, eu já cheguei a ver isso. Mas aqui no Brasil não, é a primeira vez que eu vejo um caso de uma psico tão pesada quanto essa pessoa relacionado a como se fosse um serial killer, né? Infantil. E é o que me leva a crer em relação a isso, por dados dos fatos serem muito parecidos de uma vítima para outra, né? Muito, muito parecido. Foi isso que me chamou muita atenção na entrevista que eu vi com o Leniel. Foi isso que eu fiquei apavorada, que eu coloquei na entrevista e estava fazendo alguma coisa no meu quarto, no notebook, e eu estava fazendo alguma coisa. Quando ele começou a narrar, o meu filho, eu parei e falei, nossa, que estranho. Parei e fiquei prestando atenção. Quando ela falou o nome Jairinho Vereador, meu irmão, eu fiquei apavorada, eu tremia, que depois eu mando para vocês no privado, eu mando para vocês o áudio de eu falando com essa apresentadora. Você vai ver a minha voz aqui e a voz que eu estava falando com ela. Você pode narrar para a gente, em questão da ex dele, que você conversou com ela para que ela viesse a pôr em público a verdade. O que Não, você... Não não, foi... Explica o que foi que aconteceu. tá. Foi, foi aquela história que eu já contei para vocês, que eu vi a entrevista, né, e tal. Aí começou a pipocar o meu telefone, começou a repórter me ligar. Me ligou Fantástico, Globo News, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Aí falei, olha, então eu vou falar, mas eu não quero mostrar o meu rosto. Eu não quero mostrar o meu rosto. E nem que apareça a minha voz normal. Aí ela tinha ido. Aí naquela semana, alguns repórteres falaram assim: ó, ela foi lá e falou isso, isso, isso. Não tá batendo com o que você tá falando. Eu falei, não tá, mas o que eu falei foi a verdade. Tanto é que todo repórter que me ligou, eu disse: olha, eu não falo de áudio, eu não falo de telefone. Me liga de vídeo para você olhar na minha cara e eu olhar na sua. Sim. Aí eu conversei com eles. Aí quando eu conversei com o Cabrini, eu não sei o que o Cabrini falou para ela, porque ela se abriu com o Cabrini e a primeira coisa que ela admitiu foi essa do fêmur. Essa outra, que ele foi parar no hospital com o rostinho roxo, até hoje ela fala que ele caiu da rede que vocês, então, que são do norte, vocês sabem que uma rede é 20, 30 centímetros do chão. Não dá para Sim. fazer um estrago nesse. Ele cansou de cair lá, eu ia lá e botava um gelinho aqui num galinho e ele saía correndo para brincar de novo. O mesmo caso que aconteceu com o Henry, né, que eles 2 vezes levaram o Henry no hospital, falando que o Henry tinha caído da cama. Vendo as imagens do quarto do Henry, né, a gente vê que além da cama ali ter mais ou menos por volta de 60 centímetros de altura, no máximo, o chão também era carpetado, né,
então não tinha como acontecer ali essa situação. E realmente aí é um caso muito sério. Léo, eu vou passar aí umas considerações para ti, para o pessoal subir os likes aí para dar uma força para a gente aí no para divulgar, né, essa entrevista, porque é uma entrevista muito importante aí para esse caso do Henry, né? A gente está com mais de 200 pessoas aí assistindo a live e, pessoal, ajuda a deixar esse like aí para essa live chegar a mais pessoas, né? Passo para você aí, Léo. Meus amigos, o que me chama a atenção no caso é essas duas mães aí, tanto a Monique quanto essa mulher, a ex-namorada do doutor Jairinho, esconderem a verdade em depoimento. Então, no primeiro depoimento que a ex do Jairinho cedeu à polícia, então ela mentiu. No entanto, quando ela foi pressionada por uma determinada pessoa, acabou que ela confessou tudo. Então, é muito estranho um garoto cair de cima de uma cama, que não tem 70 centímetros, eu acredito assim, não chega a 1 metro, e Jairinho e Monique chegaram na delegacia e dizer para o delegado, como o delegado fosse um pateta, em acreditar numa versão como essa. Eu sou o pai, eu sei disso, eu já caí muito de cima da cama quando eu era garoto, minha mãe cansava de me pegar, eu sonhando, caía, o mínimo que acontecia era um machucado, mas se afirmar que o garoto morreu do jeito que o laudo, que estava lá no laudo, o IML, Instituto Médico Legal, apontou 23 lesões no corpo do garoto. Então, isso aí não existe. É a mesma história do fêmur do menino quebrado. Não existe. Para um fêmur chegar a este ponto aí, de quebrar, tem que ser uma pancada muito forte. Então, esse garoto, ele não caiu sozinho. Esse garoto, com certeza, foi agredido por este monstro aí. Eu não posso nem chamar de doutor, porque doutor salva vidas. Doutor não mata. Então, é interessante, gente, vocês deixarem o seu like também, tá? Compartilhar a live, tá bom? Compartilhem aí. Estamos aqui com uma entrevista exclusiva com a nossa amiga Valéria, ela mora na Itália. Para quem está chegando agora, ela mora na Itália e ela não pensou duas vezes antes de dizer um sim para o canal Video Show. Então, já quero ser grato a ela por isso. Então, quem vem chegando, compartilha a live, deixa o seu like, que é muito importante, tá bom, gente? Então, eu penso da seguinte maneira. Eu ouvi e vi uma matéria hoje, concernente que o advogado do Jairinho está tentando alegar que ele tem problemas, tem algum problema no miolo central da cabeça do cérebro. Então, é um absurdo. De fato, a justiça brasileira, na minha humilde opinião, a justiça brasileira só tem tido aí autoridade sobre os pobres, porque quando aparece uma situação como esta aí, de uma pessoa como o Jairinho, um rapaz, um homem que tem status, o seu pai, a gente vê isso em decorrência ao que o pai dele era, e se aposentou em um patamar muito elevado, né? Se não me falha a memória, coronel, eu acho que é isso. Então, Sim. ó, não é? Então, a gente não estamos falando aqui com qualquer homem. A gente não estamos falando com um homem que é pobre, não. É um perito facial, ele Uma pessoa, analisou entre... uma Pode pessoa bem falar. nascida, né? Como disse, uma pessoa bem nascida em berço de ouro, né? Justamente, diferentemente do garoto Henri, um menino indefeso de 4 anos que não teve a possibilidade alguma de se defender. Ou seja, o cara pegava o garoto, jogava dentro de um quarto, trancava o garoto, ligava a TV, colocava no desenho, aumentava o som para agredir o moleque. Então, imagina o psicológico de um garoto
como este e o quanto o Henry sofreu na mão daquele cara. Eu acho que